Olá, hoje é 29 de fevereiro de 2024. Estou passando aqui para conversar um pouquinho com vocês e também já orei e pedi ao Senhor que conduza esse meu tempo aqui, porque a palavra de Deus diz que o Senhor nos dá poder para sermos suas testemunhas. E eu tenho muita coisa, o Senhor fez muita coisa na minha vida desde 1981. Hoje de manhã eu estava pensando, 81, 91, 2001, 2011, 2021, são 40 anos. 21, né? 40 anos. 22, 23 e 24 são 44 anos. E minha caminhada com o Senhor, ela é, há coisas que eu não posso compartilhar, evidentemente, elas são muito pessoais, mas há coisas que eu posso contar e elas são maravilhosas para mim, né? A palavra de Deus diz que nós precisamos crer com a fé de uma criança e eu tenho aprendido isso. Toda vez que eu creio piamente, o Senhor se revela. Hoje mesmo foi maravilhoso o que Ele fez. No decorrer da nossa conversa, se der no jeito eu conto, se couber, senão eu nem conto, né? São coisas maravilhosas, podes crer. Senhor Jesus, muito obrigado, Senhor, por este meio. Por ele, Senhor, o Senhor me dá a oportunidade de testemunhar que sim, o Senhor vive. Sim, o Senhor reina sobre todas as circunstâncias daqueles que se colocam inteiramente nas tuas mãos, Senhor. Eu quero, Senhor, fazer isso agora. Eu quero me colocar inteiramente nas tuas mãos e pedir que o Senhor venha conversar conosco aqui, amado. Muito obrigado, Senhor, pela tua presença. Eu vou começar lendo aqui um texto. Eu separei 3 textos aqui para ler para vocês e depois a gente conversa um pouquinho. O primeiro deles diz assim, em João 16:33. Eu disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições, contudo tenham ânimo, eu venci o mundo. Veja, o versículo não diz eu venci o mundo e vós vencereis. Ele não diz, ele diz eu venci o mundo. Então, né? O outro texto que eu quero ler com vocês é 2 Coríntios 4, do versículo 6 ao versículo 9, quando o apóstolo Paulo fala da sua caminhada e ele fala coisas aqui que nós cristãos, precisamos levar, entender que é assim mesmo, que muitas vezes as pessoas se iludem acreditando que Deus é um servo que tem que fazer tudo o que nós queremos, e não é assim, né? Então, 2 Coríntios 4, versículo 6 diz assim: porque Deus, que disse que das trevas resplandecesse a luz, é quem resplandeceu em nossos corações, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Então, ele está dizendo, né, que o poder é de Deus, e ele fala, inclusive, aqui eu quero ver os versículos anteriores. Vamos ver aqui, versículo 4, vamos lá. Capítulo 4. Eu quero ler alguns trechos aqui. Nossa, estou gaguejando. Alguns trechos que eu não tinha, eu pensei, mas eu não tinha separado. Veja só, temos esse tesouro em vaso de barro. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos. Então, o apóstolo Paulo falou, em consonância com o que nós vimos no versículo que nós lemos antes, né? No mundo tereis aflições, o Senhor Jesus disse. Nós podemos apacentar nosso coração, porque é assim mesmo. Aí, em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 13, eu creio que também o apóstolo Paulo está falando a respeito de situações dele, né? Porque ele disse, se somos infiéis, ele permanece fiel, pois não podem negar a si mesmo. Quando eu digo que o apóstolo Paulo fala de si mesmo, eu estou falando da natureza humana, que a natureza humana, ela sempre... a nossa carne, a natureza humana, ela luta contra Deus, ela luta contra
aquilo que é a vontade de Deus, né? Mas o Senhor Jesus disse, tem de bom ânimo, eu venci. Ele venceu. Então, em cima disso hoje, a palavra de Deus fala que quando o Senhor Jesus, vamos lá em Efésios, capítulo 4, quando o Senhor Jesus Cristo subiu ao céu, ele levou cativo. Olha só. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus, Pai de todos, igual, e o qual é sobre todos, e por todos e em todos vós. Mas a graça foi dada a cada um de nós segundo a medida do dom de Cristo. Por isso diz, subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Ora isso, que é isso que ele subiu, senão que também antes tinha descido? Aquele que desceu é também aquele que subiu acima de todos os céus. E aí vem o versículo 11, em que ele diz, e ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos. Bem, então, Cristo ressuscitou, ele subiu ao céu e levou cativo o cativeiro. E a partir daí, para aqueles para quem brilha a luz do Evangelho de Cristo, ele começa uma caminhada em que ele é sempre fiel. Ele começa uma caminhada que não é fácil. Na verdade, viver a vida cristã genuína não é fácil, não é fácil. Porque como diz, ele falou aqui em 2 Coríntios, capítulo 4, né, ele fala, atribulados, perplexos, perseguidos, abatidos. Para aquele que quer viver piamente com o Senhor Jesus Cristo, seguir o Senhor, essas coisas fazem parte. Elas fazem parte da caminhada cristã. Então, veja só, o Senhor Jesus Cristo ressuscitou, ele ressuscitou em carne, ele subiu e levou cativo o cativeiro. Porque lá em Lucas 4, eu não vou ler, 4, 14 a 17, você pode ver, que ele foi para Nazaré, e ali ele foi desprezado, porque não há profeta que não seja desprezado, a não ser na sua própria terra, né? Isso já foi sabido. Né? Ali ele disse, hoje se cumpre essa palavra diante de vós. Hoje se cumpre, Lucas, Evangelho de Lucas, eu tenho aberto aqui, podemos ver já essa passagem que o Senhor Jesus vai à sinagoga lá em Nazaré, entra e lê o rolo, ele lê a mensagem designada para aquele dia. E ele diz, versículo, pegar liberdade, o Espírito do Senhor está sobre mim. Versículo 18, ele cita Isaías 61. O Espírito do Senhor está sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a pregoar a liberdade aos cativos, a restauração da vista aos cegos, a pôr em liberdade os oprimidos e anunciar o ano aceitável do Senhor. E cerrando o livro e tornando a dar ao ministro, sentou-se aos olhos de todos na sinagoga, estavam fitos nele, e começou a dizer-lhes, hoje se cumpriu esta escritura em vossos ouvidos. Ou seja, quando o Senhor Jesus apresentou o texto e se apresentou em Nazaré, ele disse, está cumprido. Está cumprido. Então, o cativeiro foi levado. O cativeiro foi levado e Deus Pai deu dons aos homens, só que os dons as pessoas confundem um pouco. Os dons são os ministérios, que são presentes, que são dados às pessoas para que elas sejam discipuladas. E aqui entra num assunto muito... eu quero a graça do Senhor para explicar. Na nossa conversa anterior, eu falei que muitos não entendem o que é discipulado, confundem discipulado com manipulação. Então, pessoas que se colocam como discipuladores, mas que, na verdade, não respeitam a liberdade das pessoas, porque o Evangelho é para aqueles que livremente, brilha a luz do Evangelho de Cristo, e livremente eles escolhem seguir o Senhor e aprender. Né? Então, só que hoje eu quero abordar um outro aspecto, o aspecto de que o Senhor envia para nós. Ele enviou para mim, nesses 44 anos,
eu sempre tive alguém falando sobre a minha vida. Apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Por quê? Porque nós precisamos ser ensinados. Quando nos convertemos, nós não sabemos nada, nem da palavra, nem do poder de Deus. Então o Senhor diz, errais em não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. Mas aquele que vai sendo educado pelos dons que são presentes, que foram dados para a sua edificação, ele vai conhecendo Escritura e poder de Deus, Escritura e poder de Deus, Escritura e poder de Deus. E agora eu quero falar um pouquinho, então. Quando o Senhor me chamou em 1981, foi um momento muito especial na minha vida, com alguns detalhes que eu sou muito zelosa, eu não gosto muito de contar, mas assim, o que eu posso contar é que ele confirmou isso através de sinais objetivos, físicos, que ninguém podia negar. E isso foi em presença de um pastor que ele nos instruía na palavra de Deus. Então, quando eu falei com ele, ele só deu uma risadinha. Eu disse, eu sei. Indo embora daquele lugar, nós estávamos num monte orando, e eu contei para ele o que tinha acontecido, e ele disse, mas isto é um caminho difícil, ele me falou, não querendo me desanimar, mas querendo me ensinar. Eu disse, sim, mas essa alegria ninguém pode me tirar. E ele disse, eu ouvi. Hoje eu entendo que ele estava falando com o Espírito Santo, que estava falando através de mim, dizendo para ele que a alegria do Senhor ninguém ia me tirar. Então, muitas situações aconteceram. Difamação, perseguição, eu não estou me queixando, tá? Eu só estou colocando, assim, uma situação para que nós possamos saber que é assim mesmo. Todo tipo de situações. Mas a obra do Senhor é completa, desde que nós entendamos que Ele nos leva por processos de amadurecimento. Toda vez que nós entendemos, em toda circunstância, que o propósito do nosso Pai é nos tornar parecidos com Jesus, como está dito aqui mesmo em Efésios 4, ele diz, deixa eu ver em que texto que eu estou agora, porque eu tenho vários abertos aqui, em Efésios, ele fala assim, para apresentar a todos, até que todos cheguemos, 12, é o versículo 12, 4:12, até que todos cheguemos à unidade da fé, ao conhecimento do Filho de Deus, a homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Ou seja, o propósito de Deus é nos levar a isso. Toda vez que nós alinhamos com esse propósito, entendemos que tudo que há no mundo, tudo, sem absolutamente nada, nenhuma exceção, tudo o que há no mundo, tudo que é do mundo e que há no mundo, jaz no maligno, e que, portanto, quem é amigo do mundo é inimigo de Deus, e que, portanto, se eu amo o Senhor e eu quero que Ele opere na minha vida, então eu entendo esse propósito, que é me tornar parecido com Jesus, eu vou aceitar os processos, eu vou me alinhar. Toda vez que eu tenho desejos que não foram submetidos ao Senhor, que não fazem parte do seu propósito, eu entro em cativeiro. É assim que funciona. Então, assim, o Senhor, Ele tem um percurso para nós. Não é que Ele vai impedir os nossos sonhos, mas quando nós oramos e pedimos que Ele faça aquilo que Ele revele para nós, os sonhos que Ele tem para nós, então nós começamos a entender que a vontade dEle é boa, agradável, perfeita, e nós começamos a dizer, sim, Senhor, sim, Senhor, sim, Senhor. Depois que o Senhor me chamou, eu passei por um processo de cura de uma enfermidade muito grave, que não tem cura. Eu defendi uma dissertação de mestrado que ele me deu o tema, ele me deu o desenvolvimento do tema, ele me deu a sequência dos capítulos, e esse trabalho foi analisado e foi avaliado por doutores formados em universidades, em pós-doutorado em países tipo Alemanha, um deles na Alemanha, outro formado em língua e literatura grega, uma sumidade, e todos eles avaliaram aquele trabalho com nota 10. Um trabalho
muito difícil, segundo alguns, pessoas que leram, um trabalho muito difícil. Aí eu vou dizer assim, mas quem foi que fez? O Senhor me queria lá. O Senhor me queria lá. E esse foi um testemunho para intelectuais, de que sem a fé de uma criança, você não entra no reino. Resumindo tudo, aquela dissertação de mestrado que trata da tragédia grega como uma advertência da consciência mítica contra a destruição que o individualismo e o egocentrismo causa nas pessoas, era esse o tema, para você ter uma ideia. Aquilo diz assim, em uma linguagem bem simples e direta: se você não crer igual às crianças, você não desfruta do reino. Porque para crer igual às crianças, você tem que ter a consciência mítica das crianças. O que é a consciência mítica das crianças? A criança crê. A criança crê. E se você ensina o pequenino no caminho que ele deve andar, ele vai crer. E até quando for idoso, ele vai continuar crendo e vai poder ver as maravilhas de Deus. Então, quando alguém morre para o mundo, ele não pode mais ser ferido pelo mundo. Há muitas vozes no mundo, muitas, mas nós precisamos ser educados pelo Espírito Santo para discernir a voz do Espírito Santo. E olha, eu vou dizer uma coisa para vocês, todas as nossas lutas, dificuldades, contendas e perda de paz é por causa dos desejos fora do propósito de Deus. Eles são cativeiros. Eles são cativeiros. Quem sabe um outro dia eu conte a vocês a história de algumas coisas, mas eu quero terminar dizendo isso. O Senhor Jesus Cristo está vivo, atuante. O seu Espírito Santo fala até hoje. Falei hoje de tarde com ele e ele me respondeu com uma coisa maravilhosa, uma resposta maravilhosa, que terá efeitos para a eternidade. Deus é maravilhoso, nosso Pai é muito bom. Louvo a Deus pela vida de cada um de vocês. Entenda. Muitas vezes, como ele diz, que eu li antes, né? Muitas vezes perseguidos, muitas vezes abatidos. Não, muitas vezes... eu vou ter que ler de novo, né? Brincadeira. Sabe de um segredo? Eu nunca sei decorar a Bíblia. Eu sempre preciso voltar lá no texto. Voltar lá no texto é por quê? Porque eu não consigo memorizar. Você que tem filhos pequenos, ensine, ajude eles a memorizar a palavra, que aí eles não vão esquecer. Aí realmente eles não vão esquecer, né? Então, ele diz aqui, ó... para a iluminação... somos atribulados, mas não angustiados. Tribulações, né? Atribulados, mas não angustiados. Perplexos, às vezes ficamos sem entender, mas o Senhor, no devido tempo, ele mostra. Perseguidos, com certeza, né? E abatidos, mas não destruídos. Muitas vezes, você e eu temos que dizer: minha alma, por que você está aflita, abatida? Confia no Senhor. Confia no Senhor. Porque Ele é aquele que vem. Ele é aquele que mostra todas as coisas. Esse vídeo já está muito longo. Vou parar por aqui. E quero agradecer a atenção de vocês. E na próxima semana, se o Senhor assim permitir, vamos continuar. Eu vou selecionar algumas coisas da minha história para contar em detalhes. 2 ou 3 só. Para contar em detalhes para vocês. Só aquelas que me dizem respeito a mim. Sem envolver outros nomes, né? Para preservar a privacidade das pessoas, tá bom? Mas há coisas tremendas que eu já vi. Esse Deus vivo e maravilhoso, o único Deus vivo fazendo. E eu digo para vocês, os deuses que não criaram os céus e a terra desaparecerão de debaixo desse céu e de sobre essa terra, em nome do Senhor Jesus Cristo. Nosso Pai vos abençoe e que todos nós, em Cristo Jesus, possamos alcançar a coisa maravilhosa que é alinhar a nossa vida com o propósito do nosso Deus, para que assim possamos desfrutar da paz que só Sar Shalom, o príncipe da paz, consegue dar para nós, para o nosso coração. Embora exteriormente atribulados, perplexos, perseguidos ou abatidos, mas com o coração apacentado
pelo Príncipe da Paz. Shalom.